leitura a partir do versículo 14. Mateus capítulo 25, a leitura bíblica é a partir do versículo 14, e nós vamos ler a partir do versículo 14 até o versículo número 30. Abra a tua Bíblia, por favor, nesse texto, e se os irmãos puderem, se coloquem de pé para nós procedermos à leitura deste texto. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, diz assim a palavra do nosso Deus: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E, aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Meus irmãos, até aí. Podem sentar-se, por favor. O tema que eu quero falar nesta noite é a última mensagem da Palavra de Deus que eu estarei pregando neste ano de 2015. O tema é acerto de contas. Acerto de contas. Acerca deste tema, eu tenho como introdução ao tema que eu vou discorrer com os irmãos, eu tenho o hino 454 do cantor cristão, que ele expressa bem o nosso sentimento nestes últimos minutos do ano de 2015. Ele diz assim: temos por lutas passado umas terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão vida de paz, perdão, salvação. Como o apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Tessalônicos, à igreja de Tessalônica, capítulo 5, versículo 18, ele diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Podemos também exclamar, como Samuel o fez em 1 Samuel 7,12, quando a palavra diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Fim de ano, é tempo de acertar contas,
como fazem as empresas comerciais e as instituições. Verificam quanto venderam, quanto ganharam e quanta mercadoria sobrou. Como administradores de Deus, temos uma conta muito séria a acertar, nem tanto com o homem, mas particularmente com Deus. A parábola dos talentos que nós encontramos aqui, texto lido, ela é um roteiro seguro para este importante balanço em nossa vida espiritual. Eu quero tirar desse texto algumas lições e quero convidar os irmãos e acompanhar a cada ponto que nós vamos destacar. Primeiro, a primeira lição que eu quero destacar é a oportunidade. O versículo número 14, ele fala assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Nós não somos salvos por meio de obras, e sim, fazemos obras porque somos salvos. Uma laranjeira dá laranja não para ser laranjeira, mas porque é laranjeira. O Senhor Deus nos salva, transporta-nos com a mão ferida do Senhor Jesus do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É o que diz a palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Colossos, Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É obra da graça, é a graça de Deus que continua trabalhando no regenerado, habitando e levando a produzir fruto. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O homem da parábola que nós acabamos de ler representa Deus, que abre a cada servo do Senhor um livro de oportunidade de trabalho. Você que tem Cristo no coração já recebeu este livro do Senhor, que nele registra a obra que você realiza no reino dos céus? O que está registrado nele? Este homem, tendo de partir para um país distante por período de tempo, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Note que apenas lhes confiou os seus bens e não lhes deu. Nós somos administradores de Deus e não donos do que possuímos. Somos administradores dos dons que o Senhor nos deu, como também de dinheiro e bens. O homem, nesse texto, está ausente em terra distante. Este homem aqui, entre aspas, nosso Deus, mas voltará. A certeza de sua volta nos deve animar ao trabalho em sua seara. Nós devemos ter como alvo de que nós devemos aproveitar as oportunidades que Deus está dando a cada um de nós. Visualizarmos na nossa vida tudo aquilo que é uma oportunidade que Deus está concedendo a nós. E eu creio que vocês que estão aqui estão aproveitando uma oportunidade, que é a oportunidade de estar participando do último culto do ano de 2015. Segunda lição, irmãos, que nós temos nesse texto é a questão da igualdade. O versículo número 15 diz assim: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. A igualdade. Primeiro eu destaquei a oportunidade neste acerto de contas. Segundo, a igualdade. O homem que ia partir para uma longa ausência chamou os seus servos e lhe repartiu os seus bens. A um deu 5 talentos. Talentos era um objeto redondo e achatado, usado para pesar metais,
tanto em Israel como na Mesopotâmia, e seu peso variava entre 30 e 43 quilos. Esse servo, portanto, recebeu 5.000 moedas de prata. A outro deu 2 talentos, 2.000 moedas de prata. Ao terceiro deu 1 talento, isto é, 1.000 moedas de prata. A cada um segundo a sua capacidade. Lembre-se de observar o que eu estou falando, a sua capacidade, isto é, de acordo com aquilo que você podia fazer. Temos na nossa vida, nós temos vasos com capacidade para 10 litros, outros com capacidade para 5, outros com 2, meio litro, 1/5. Quando todos estiverem cheios, todos estarão cheios na medida da sua capacidade. O maior está cheio e o pequenino também. Deus contempla não o tamanho de cada vaso, mas a sua condição. Todos cheios de acordo com a sua capacidade. Você recebeu do Senhor talentos, tanto de ordem espiritual como material, de acordo com o que você é e o que você pode fazer. E o que está fazendo com esses bens que o Senhor lhe deu? O que você está fazendo com o tempo que Deus tem dado a você? O que você está fazendo com o seu corpo, com a sua saúde? O que você está fazendo com a sua inteligência? O que você está fazendo com os bens materiais que têm chegado até as suas mãos? Terceira lição, a questão da responsabilidade. Versículo 16 a 18 diz: o que recebera 5 talentos, percebam no texto, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Este homem, Deus na parábola aqui, repartiu seus bens a cada um segundo a sua própria capacidade. No acerto final, no acerto de contas, ele irá requerer de cada um segundo a sua responsabilidade. Eu quero destacar aqui a responsabilidade. O que recebeu 5 talentos, servo com muitos dons e muita capacidade, começou a trabalhar, e sem perda de tempo para ganhar o correspondente ao que recebera. De igual modo procedeu o que recebera 2 talentos, capacidade menor, e menor também a sua responsabilidade, mas com cuidado, com diligência, trabalhou e tudo fez para ser aprovado. O que recebeu 1 talento tinha pouca capacidade, porém recebeu responsabilidade menor. Em lugar de fazer como os 2 primeiros, isto é, trabalhar com a finalidade de angariar o correspondente ao que recebeu, cruzou os braços. Isto nos faz lembrar que cada um de nós, servos do Deus Altíssimo, recebemos um dom especial, ou seja, capacidade para música, capacidade para visitar enfermos, escrever, pregar, ensinar, trabalhar, tantas outras ações que nós podemos desenvolver. E o que você está fazendo com o que recebeu da mão do Senhor? Esta é uma pergunta para nós estarmos trabalhando esse terceiro ponto, que é a responsabilidade. O que você está fazendo? O tempo corre, as horas passam no relógio do tempo e não há tempo a perder. E hoje é um dia da oportunidade. No Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4, nós temos uma palavra dita por Jesus. Ele diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Ele diz: enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Note que Jesus está destacando para nós e nos dando ensinamentos da importância do valor, da responsabilidade,
da nossa ocupação. Nós temos que ser pessoas responsáveis com as nossas vidas. Nós temos que visualizar tudo aquilo que Deus nos deu e ter responsabilidade, aplicar a nossa vida naquilo que Deus tem para cada um de nós. Uma quarta lição, e que eu dei o título de o acerto de contas, versículo número 19, quando diz assim: depois de muito tempo, percebam isso, depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Haverá um dia em que Jesus voltará. Ele vai voltar e Ele vai tratar com você. É um tratamento personalizado. Você não poderá argumentar de que você dependeu de alguém, ou de que alguém atrapalhou a sua vida. Você vai dar contas da sua vida. A Bíblia diz em Romanos capítulo 14, versículo 12, que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Eu quero dizer que chegou o dia de acerto de contas para algumas pessoas na Bíblia. Chegou um dia de acerto de contas para Acã, aquele homem que escondeu o ouro e a capa. Josué capítulo 7. Um dia chegou o acerto de contas para Saul, 1 Samuel capítulo 28, de 1 a 7. Para Ezequias, Isaías 38, versículo 1. Não vou ler esses textos, só vou citar com os irmãos como base do que estamos falando. Um dia para Belsazar, Daniel capítulo 5. Um dia para Judas, Mateus capítulo 27, de 3 a 10. Para Herodes Agripa 2, Atos capítulo 12. E vai chegar para cada um de nós também o dia do acerto de contas. Muitas vezes não é aqui, pensando especificamente na volta do Senhor, mas também no dia que nós podemos partir, antes da volta dele, que pode ser hoje ainda, pode ser amanhã. Cada um daqueles 3 servos que nós estamos falando na parábola compareceu diante do Senhor para responder por sua administração. Se fosse hoje esse acerto de contas, eu pergunto a você, como você responderia, como você estaria diante de Deus? O livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, na parte final do versículo diz assim: sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Haverá um momento na nossa vida em que nós vamos prestar contas a Deus. E eu pergunto novamente, se fosse hoje o acerto de contas, como você poderia responder sobre isso? Temos uma quinta lição, que é o exame de contas. Versículo de 20 a 30, eu não vou ler, mas gostaria de estimular os irmãos a ler sobre a maneira como Deus trata, nos orientando nesse texto. Há uma obra que não é aprovada pelo Senhor: madeira, palha, feno. E outra que é aprovada por Deus: ouro, prata, pedras preciosas. Diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 12. Que tipo de obras você está realizando? O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, ele usa uma palavra muito forte. Ele diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O de 5 talentos foi o primeiro a ter o seu livro conferido, 5 talentos. E outros 5 ganhou, aprovado, dever cumprido, satisfação e vitória. Chegou de 2 talentos, entregou o livro: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei, aprovado como de 5, servo bom e fiel. O homem não levou em conta a quantidade, mas a fidelidade, tanto que o prêmio foi o mesmo.
E chegou ao final o de 1 talento, como negligente. Ele começou a dar desculpas. Versículos 24 e 25. Diz o texto: sabendo o Senhor que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. O livro que recebera das mãos do seu Senhor estava em branco, nenhum trabalho, nenhum rendimento, reprovado, e com uma sentença dura. Diz o versículo 26. Eu quero ler com os irmãos. Diz assim: respondeu-lhe porém o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, versículo 27, cumpria portanto que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe pois o talento, e dai ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quantos servos do Senhor hoje estão enterrando os dons e talentos que receberam do Senhor? Quantos? Quantos? Meus irmãos, desde o dia que eu me converti, desde o dia que o Senhor Jesus me salvou, eu entendi que eu deveria servi-lo, eu entendi que eu deveria trabalhar para o crescimento do reino dele, em todas as áreas onde o Senhor estivesse me colocando, me dando oportunidade. E pela graça e pela misericórdia do Senhor, eu tenho me esforçado. Entendo que não estou num ponto pleno, mas entendo que me esforço. Quantos estão enterrando? Quantos estão deixando passar oportunidades excelentes para servir ao Senhor? Não estudando a Bíblia, não orando, não contribuindo com o dízimo. Quantas pessoas, irmãos, que querem enganar a Deus, elas dão uma oferta, elas ganham um valor mensal e receberam uma oferta para manter. Não é isso que Deus quer. Deus quer uma honestidade, uma integridade, uma pontualidade nossa. Quantos que não frequentam os cultos se restringem apenas ao domingo à noite, não se envolvem em outras atividades da igreja? Quantos que passam o ano todo, não ganham uma alma para Jesus? Não ganham uma alma para Jesus, sendo que Jesus os chamou para ser pescadores de homens. Foi isso que Jesus chamou cada um de nós, para sermos pescadores de homens. Chegará, irmãos, fatalmente o dia do acerto de contas, e a pergunta que deve estar agora na nossa mente, deve ser recebida por nós: como será? Você será aprovado como o de 5 e o de 2, ou reprovado como o de 1? Como que vai acontecer com você? Eu quero concluir dizendo assim: o servo de 1 talento foi reprovado por ter recebido apenas 1 talento? Não, de modo nenhum. Ele foi reprovado por causa da sua negligência. Se ele procedesse como o de 5 e o de 2, na medida da sua capacidade, ele teria sido aprovado. Nós entendemos que nem todos são chamados para alguma posição específica de liderança de algum grupo, mas são chamadas para servir, para trabalhar em alguma área, para contribuir. Esta parábola dos talentos nos exorta ao trabalho assíduo, um trabalho responsável, um trabalho consciente.
um trabalho onde eu desenvolvo com lucidez, com clareza, com disposição. Eu me interesso por aquilo que tem chegado até a minha mão para fazer. Trabalhar na medida de minha capacidade. Sirvo a Deus e não a homens, e contas darei, não a homens, mas a Deus. Trabalhar sem olhar para este ou aquele, mas somente para o Senhor Jesus, a quem darei contas da minha administração. Deixemos de lado desculpas, deixemos de lado palavras de justificativas por não ter feito algo. Quantas vezes nós encontramos pessoas jovens, pessoas mais adultas, pessoas até de idade, justificando que não fizeram isto, não fizeram aquilo, não fizeram isto, não fizeram aquilo, por isso. Meus irmãos, quando nós temos um alvo, quando nós temos um objetivo, quando nós queremos fazer, nós fazemos. Deixemos de lado as desculpas, e cada um de nós põe a mão no arado e prossiga, como diz Filipenses capítulo 3, versículo 14, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, até ouvir dos lábios do justo juiz: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Versículo 21 do capítulo 25 de Mateus. Vamos iniciar dentro de alguns minutos o ano de 2016. Estamos terminando o ano de 2015. Vamos iniciar 2016 com a certeza, meus irmãos, de que nós seremos usados por Deus, e que nós vamos desfrutar em todo minuto das nossas vidas. Nós vamos desfrutar da presença poderosa de Deus. Nós vamos desfrutar da presença gloriosa do Espírito Santo dentro de nós, nos dando visão, nos dando alegria, nos dando paz, nos dando a certeza da nossa salvação. 2016 será para mim, para você, um ano de felicidades, um ano de vitória, um ano de muitas alegrias, porque nós estamos confiando no Deus que dirige a história. Nós estamos confiando num Deus que nunca perdeu uma batalha. Nós estamos confiando num Jesus que está vivo. Nós estamos confiando em alguém que todo o tempo está atento às nossas necessidades e pronto a nos ajudar nas mínimas questões, a nos orientar e nos conduzir para vivermos para sempre no céu com Ele. Quero finalizar dizendo o seguinte: Jesus, diante dos discípulos, no Evangelho de João capítulo 14, quando eles estavam preocupadíssimos acerca da partida de Jesus, acerca de que eles estariam se distanciando da presença física de Jesus, o nosso Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, imediatamente Ele confortou os discípulos e Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu não teria dito. Jesus nos confortou. Nestes últimos minutos de 2015, prontos para iniciar 2016, Jesus está confortando o teu coração, dizendo para você e para mim que Ele está conosco, e que Ele reservou, está cuidando de um lugar para cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe cada um de nós, e que sejamos pessoas totalmente fiéis, integralmente disponíveis primeiramente para Deus. Que Mateus capítulo 6 versículo 33 venha a ser uma realidade na minha vida e na sua vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos ficar de pé e vamos